vocês? Hoje eu vim trazer para o canal um livro que já faz 2 anos que eu li. Eu não sei onde é que ele foi parar, eu tinha ele físico, inclusive eu li ele físico, mas eu não achei aqui nem no meu quarto antigo, nem na minha casa nova. Eu passei emprestado para alguém, não lembro, enfim. Então eu vou botar uma fotinho dele por aqui. Quem escreve esse livro é o Graciliano Ramos, que é um dos grandes escritores da língua portuguesa, né? É aquele tipo de livro que tu lê e pensa, rapaz, e eu pensando que a minha vida era difícil. E é uma história dura, não é uma história bonita, mas é uma história real e crua. E essa crueza te faz querer conhecer a história inteira, porque tu reconhece realidade naquilo ali. A história ela gira em torno do Fabiano, que é um homem muito pobre, simples demais, que tem um conhecimento muito escasso das palavras. E o Graciliano ele faz uma brincadeira, assim, um jogo, faz parecer que ele parece mais um boi do que um homem. Parece que ele é mais um animal do que uma pessoa, de tão poucas palavras, de tão poucos pensamentos que ele tem. Ele, a esposa, que é assim a Vitória, e os 2 filhos deles, que nem nome tem, pra vocês terem uma ideia, assim, de como é estranho, assim, de como ele realmente tenta retratar essa família como se eles fossem uns animais. Mas tem um personagem que tem nome, que é a Baleia. E a Baleia é uma cadelinha que segue, acompanha eles durante todos os perrengues que eles têm. E aí a história se passa com eles correndo, eles fugindo da seca, da pobreza, da miséria que eles estão. Então eles começa o livro, eles estão saindo de um lugar e indo para outro, porque tá tendo muita seca lá, e aí eles têm uma perspectiva, uma esperança de que seja melhor nesse outro lugar, que também tem seca, que também tem miséria. E é como um jogo de pega-pega em que eles nunca conseguem ganhar. O Fabiano, que é um cara bruto, todo travado, que não sabe se expressar direito, se comunica muitas vezes muito mais por grunhidos do que por frases formadas. E dá pra entender ele, porque no meio daqueles perrengues, pra que ele vai se preocupar com pensar direito, com falar direito? Mas ao mesmo tempo é muito triste, porque ele não tem palavras o suficiente nem pra se entender, nem pra entender as pessoas à volta dele, e muito menos pra ele entender o que ele mesmo tá vivendo, o que ele tá sentindo. Já assim, a Vitória, ela é o cérebro da operação. Ela sonha com coisas e, tipo assim, luxos extremamente simples. Por exemplo, ela quer ter uma cama decente pra dormir, porque eles dormem numa cama de palha. E aí a gente tem a Baleia, que é a criatura mais amada e sofrida da literatura brasileira. Não tem quem leia essa história e não se emocione com a história da baleia. E ela é tão querida na história que ela parece mais importante do que os próprios humanos que estão ali. Inclusive ela parece mais humana do que eles. Parece que ela pensa mais do que eles, que ela entende mais do que eles. Agora vamos combinar, o Graciliano ele não alivia. Ele joga a realidade feia na nossa cara. E essa é uma realidade para muitas pessoas. Não tem floreio, não tem final feliz, é seca mesmo. Na vida e na narrativa. No final das contas, Vidas Secas é um livro que todo mundo deveria ler, principalmente os brasileiros. Não é só para entender a seca, o sertão, também pra gente olhar pra nossa vida e ver o quanto a gente tem. Porque diante de pessoas que sonham com tão pouco, é impossível de não ficar constrangido, sabe? E aí se tu já tá com vontade de pegar o livro, se prepara, porque a baleia nos faz chorar muito na história. Mas assim, falando de outras percepções que eu tive no livro, né? Eu acho que uma das mensagens principais que ficou pra mim é a importância da linguagem, a importância do conhecimento das palavras. Porque quando a gente não conhece palavras o suficiente, a gente não consegue expressar aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está vendo na nossa realidade. E isso nos torna humanos mais deficientes na linguagem e nos pensamentos. Então, quase que nos animaliza, sabe? E aí traz essa importância, assim, do conhecimento. Como é bom que a gente tenha o básico do conhecimento, que todas as pessoas tenham acesso a isso.
E é isso, gente. Se vocês gostaram, curtam, comentem, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Eu vou deixar o link na Amazon do livro, caso alguém queira comprar também, compra pelo link que ajuda aqui. É isso. Tchau, até a próxima.